Esta chamada Semana do Brasil foi criada então para aquecer as vendas neste mês que é considerado de vendas menores no calendário anual do comércio. O consumidor, claro, precisa ficar atento para não comprar por impulso, por exemplo, não se prejudicar. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre isso com o repórter Tiago Sório, que está ao lado do advogado Plauto Holtz, especialista em direito do consumidor. Olá, Tiago, boa tarde. Olá, Plauto, boa tarde. Quais as dicas aí para o consumo nesses próximos dias? Olá, Eduardo Barazal, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Olha, esse assunto vem a calhar justamente nesta quarta-feira, 11 de setembro, que em 1990 entrava em vigor o Código de Direito do Consumidor. E justamente para falar sobre vendas, sobre compras, sobre como o consumidor deve se proteger. E como você bem disse, está aqui ao meu lado o Plauto Holtz. Primeiramente, boa tarde. Antes de mais nada, 29 anos, completando hoje o Código de Direito do Consumidor. Quais foram as principais conquistas que o consumidor teve a partir de então desse Código de Direito? Boa tarde, Barazal, boa tarde quem nos assiste. Com grande satisfação hoje, né? Nosso código é quase trintão já, né? 29 anos, né? Com muitas conquistas, né? Verificamos que ao longo dos anos, inclusive por conta do código, o consumidor hoje em dia, ele tem uma importância maior no papel da relação entre a empresa, né? E o comércio em si, ou seja, as empresas respeitam mais a opinião do consumidor, sempre buscando o que o consumidor está exigindo, né? Para daí ter uma demanda satisfatória e lógico, né? Sempre atender o consumidor da melhor maneira possível. Durante esse período, esses quase 30 anos, ele passou por uma certa atualização, né? Inclusive o direito eletrônico. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Sim, as relações eletrônicas, justamente com o Marco Civil da Internet, né? Veio ajudar realmente algumas lacunas, ou seja, alguns espaços em brancos que a lei não atendia em função dessa evolução, né? No comércio eletrônico, principalmente com relação aos 7 dias, né? Que o consumidor tem de arrependimento no caso de compra pela internet, né? Ou seja, ou até mesmo a própria vontade de não querer mais a execução desse contrato. Então são algumas conquistas que foram ao longo dos anos, né? E tem a tendência de melhorar cada vez mais. Ou seja, agora com a Semana Brasil, com a liberação do FGTS, essa movimentação no comércio, o consumidor pode ficar mais tranquilo que pode contar com o Código de Defesa do Consumidor para fazer as suas transações aí, suas compras, na tranquilidade, né? Sim, lembrando, né, que aqui no estado de São Paulo, todo comércio tem que ter um exemplar físico, né, do Código de Defesa do Consumidor para uma consulta ali imediata, né? Isso também é uma outra grande conquista, tá? Para quê? Para que o vendedor ali, o lojista, né, ele tem essa consciência, né, que na verdade quem movimenta a economia somos nós consumidores, né, e agora com a Semana Brasil, né, vai ter aí a liberação dos recursos da FGTS, né, que vai movimentar a economia, só que lógico, lembrando sempre, gastar com consciência, pé no chão, né, para usar bem o dinheiro. Tá certo, muito obrigado pela participação. Esse Plauto Holtz é advogado, especialista em direito do consumidor, dando dicas para você que vai receber o FGTS aí, vai sair as compras, mas sempre com cautela, como bem disse o advogado.